Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos. Estamos reunidos aqui neste domingo, dia do Senhor. E com certeza Deus tem para cada um de nós propósitos específicos e bons para os quais Ele nos trouxe aqui nesta manhã. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia infinita. Te damos graças pelo teu Espírito que nos guia a toda a verdade, que nos consola, que nos dirige, que aplicou em nosso coração a obra da redenção. Te louvamos, ó Deus, pela esperança futura de estarmos com o Senhor em plenitude para todos sempre. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção de pertencermos ao Senhor. Rogamos que o teu Espírito traga ao nosso coração iluminação, entendimento, para que venhamos entender a tua palavra inspirada e para que possamos, em nome de Jesus, continuarmos a ser edificados por ela nesta reunião. Fala ao nosso coração, Senhor, traz ao nosso ser a concentração, a percepção espiritual necessária para entender, para viver, para nos apropriar das verdades preciosas da tua palavra em Jesus Cristo. Nós oramos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, a Êxodo capítulo 3. Na verdade, é um texto longo. Eu queria ler esse texto, apenas um trecho dele, a despeito de nós fazermos breves menções, tanto ao capítulo 3 como um todo, como também a uma parte do capítulo 4, basicamente até o verso 17. Mas eu quero ler com os irmãos, por favor, Êxodo capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Eu leio um versículo, os irmãos leem o verso seguinte, e a gente caminha até o versículo de número 12. A minha versão é a revista atualizada. Todos acharam o texto? Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos fazer a leitura alternadamente. Até o verso 12, Êxodo 3, a partir do verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus lhe respondeu:
eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Meus amados irmãos, nós não podemos receber nada de bom do Senhor se não for proveniente da sua graça. Seja esta graça que nós chamamos de graça comum, que não é necessariamente a graça redentora, salvífica, ou a graça especial, que é especificamente a graça salvadora de Deus, agindo em nosso coração para nos redimir, para nos reconciliar com Ele. Mas o fato é que Deus, Ele age na vida do homem não por causa dos seus méritos. É o contrário. Deus age na nossa vida e na nossa história apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos fracassos, das nossas fragilidades. E a graça de Deus, ela não é como se fosse um bilhete que nos dá acesso a um local melhor, meramente. Existem pessoas que às vezes conceituam salvação como se ela fosse simplesmente um ingresso que me dá entrada aos portais celestiais. Não, salvação pela graça envolve muito mais do que isso. Envolve uma ação de Deus que transforma não somente o nosso passado e o nosso futuro, mas que também transforma o nosso presente. E nos faz viver os projetos e os planos de Deus na era atual e, consequentemente, na era futura. Os irmãos estarão vivenciando aqui eleição para oficiais, para líderes da igreja, presbíteros e diáconos. O fato é que é impossível nós servirmos a Deus de uma maneira agradável se não for a sua graça. Assim como líderes ou liderados, nós precisamos que a graça de Deus nos envolva. Nós necessitamos que a graça de Deus nos cubra, nos habilite. Por quê, irmãos? Porque liderança espiritual é bem diferente de uma liderança secular. Liderança espiritual tem a ver não simplesmente com aquilo que nós fazemos, mas também com aquilo que nós somos. Liderança espiritual não é somente nós compreendermos que precisamos fazer algumas tarefas que nos foram delineadas e as executarmos. Mas, na verdade, Deus quer que antes de nós fazermos, nós sejamos. Ou seja, o ser vem antes do fazer. O ser deve nos levar a fazer. O fazer deve ser um resultado do ser. Não há como desconectar essas duas realidades. Primeiro, Deus quer que nós sejamos dele, estejamos dentro do projeto dele. Segundo, Deus quer que nós façamos a vontade dele como resultado do que de fato nós somos. Mas para nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, e assim fazermos a sua vontade, assim atuarmos no seu reino, nós precisamos da graça, do favor imerecido, do agir gracioso de Deus em nosso favor. Esse texto que nós lemos nos mostra uma história bastante familiar, bastante conhecida. Deus chama Moisés para uma missão de liderança. Ele iria comandar ou servir o povo de Israel, libertando do domínio egípcio, que já durava
400 anos que aquele povo estava naquela nação e conduzi-los para uma terra boa, para uma terra abençoada. E Moisés deveria ser esse instrumento de não somente uma mudança geográfica do povo, mas um instrumento para que aquele povo pudesse estar cultuando ao Deus vivo numa terra que ele mesmo preparou. Mas se você ler essa passagem toda, você vai perceber um Deus agindo com graça e um Moisés resistente. Um Moisés que não queria se mover do seu atual estado. Nós temos aqui um Moisés idoso, 80 anos de vida. Sabemos que a história de Moisés, ela se dividiu em 3 períodos de 40. O primeiro período, Moisés está no Egito. Foi criado como o filho da filha de Faraó. Vivia em glamour, criado na riqueza, na pompa egípcia. Educado no templo do sol. Um guerreiro, um homem que tinha uma facilidade muito grande de falar, um homem que tinha autoconfiança, um homem que em tese estava preparado para assumir o trono egípcio, pois ele foi criado em toda a sabedoria e ciência egípcia. Esse foi o primeiro período da vida de Moisés. Há um segundo período da vida de Moisés, no qual o texto aqui está inserido. Esse texto é a transição do segundo para o terceiro período. Moisés agora, ele não está mais no Egito. Moisés agora, ele está em um deserto. A história dele muda repentina e abruptamente. Ele não é mais o líder de uma poderosa nação, ele não é mais o herdeiro de um trono, ele agora é um pastor. Um simples pastor de ovelha nas areias ardentes do deserto. Certa manhã ele acorda, um dia comum, como qualquer outro dia. E ele vai fazer aquilo que ele sempre faz. Ele vai levar o rebanho de ovelhas do seu sogro para o deserto. Agora, ele servia ao seu sogro. Agora, pelo fato de ter que sair do Egito, ele cuidava do rebanho de Jétro. Mas naquele dia comum, Deus fala com Moisés. Talvez Moisés não tivesse ouvido a voz de Deus tão claramente por muito tempo. E Deus fala com Moisés. E na fala do Senhor com aquele homem, havia algo chamado vocação. Havia algo chamado graça. Não é muitas vezes assim conosco, irmãos? Às vezes tem aqueles dias que são comuns. Nós acordamos, nós levantamos, nós vamos para os nossos afazeres cotidianos, mas naqueles dias nada especiais. De repente, algo diferente, algo maravilhoso, algo gracioso, algo surpreendente da parte de Deus invade o nosso coração. Naquele dia em que nós apenas achávamos que viveríamos mais um dia rotineiro, em que faríamos as mesmas coisas e teríamos os mesmos resultados, mas naquele dia, Deus, o Deus soberano, Ele faz algo novo na nossa vida e que muda radicalmente a nossa história. Bendito seja o nome dEle. Foi isso que aconteceu com Moisés. E nós vemos nesse texto um Deus gracioso buscando restaurar, direcionar um homem resistente.
Eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso. Moisés seria o líder de uma grande nação. Mas para que ele pudesse ser esse líder político, líder guerreiro, sim, mas líder espiritual, ele precisava, antes de tudo, da ação de Deus, porque para fazermos o serviço de Deus, para liderarmos o povo de Deus, para realizarmos a obra de Deus, antes de tudo, nós precisamos estar alinhados ao projeto e ao propósito de Deus. Eu queria citar aqui, pelo menos 3 movimentos da graça de Deus na vida de Moisés, o vocacionando para uma obra de liderança do seu povo. Primeira coisa que, dentre outras verdades, que a gente percebe nesse texto, dentro dessa perspectiva, é que Deus, ele escolhe um rejeitado, um marginalizado pela sua antiga nação. Se você observar, meus amados irmãos, versículo de número 10, Deus chama Moisés e diz que irá enviá-lo para Faraó, para que ele tire os filhos de Israel do Egito. Ora, Moisés, ele cresceu no Egito. Moisés talvez tivesse uma ideia, um conceito de que seria utilizado como instrumento do Senhor no Egito. Moisés, diante desse quadro, se você retorna para o capítulo 2, percebe quando ele está na primeira fase da sua vida, nos seus primeiros 40 anos, um hebreu sendo espancado por um egípcio. Ele defende o seu compatriota, mata o egípcio e o esconde na areia. Na sua função de defender o seu povo. Ele foi criado no Egito, mas sabia que era hebreu. O texto nos mostra, na sua continuidade, que no dia seguinte, 2 hebreus, eles estão brigando. Moisés pergunta ao culpado por que ele espancava o seu próximo, e o culpado responde: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Você pensa em me matar como matou o egípcio? Aquele evento muda a vida de Moisés, porque agora Moisés simplesmente precisa fugir do Egito, porque Faraó queria pegá-lo para matá-lo. O herdeiro do trono egípcio se torna um fugitivo. O filho da filha de Faraó se torna odiado pelo soberano do Egito. E Moisés vai para uma terra chamada Midian. E ali ele é acolhido por um sacerdote de nome Jetro ou Reuel, com 7 filhas. Aquele homem acolhe Moisés e dá uma das suas filhas para ser a esposa dele. Bem, o grande filho da filha de Faraó agora é um pastor de ovelhas que pastoreia ovelhas que não são suas. Ele pastoreia ovelhas do seu sogro. Ele vive de favor do seu sogro. Agora, ele é um homem odiado pelos egípcios. Ele é procurado por Faraó. Ele é um não compreendido pelos hebreus. Ele é um rejeitado. E parece que aqueles 40 anos no deserto, debaixo de muito sol, cuidando de ovelhas, tirou de Moisés toda a expectativa dele ser libertador dos hebreus. Não há nenhuma menção escriturística de que Deus falou com Moisés naquele período de 4 décadas, enquanto ele pastoreava ovelhas. Moisés vivia debaixo de frustração, talvez de culpa,
talvez de remorso, mas a ideia de Moisés, muito provavelmente, a minha missão é agora viver os meus dias cuidando de ovelhas, ponto. Mas um dia, aquele homem rejeitado, aquele homem escanteado, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum e-mail, sem nenhum telefonema, sem nenhuma mensagem no WhatsApp, sem nenhum sonho, sem nenhuma revelação, sem nenhum tremor de terra, sem nenhum algo absolutamente espantoso, exceto o que vai acontecer no texto. Aquele homem, ele está exercendo a sua função de pastor, e ele vê uma sarça que queima. Sarça queimando no deserto é algo comum. O detalhe é que a sarça, que é aquele arbusto espinhoso, queimava e ele não se consumia. Ele não virava cinzas. Moisés tenta observar aquilo e Deus diz para ele: não te aproximes. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Versos 2 e 5 do capítulo de número 3. E aquele homem vê o silêncio de Deus sendo rompido. E Deus se revela como Deus dos ancestrais de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que não se esqueceu do seu povo. E Deus diz: eu vi a aflição do povo, eu ouvi o clamor do povo, e eu te escolhi para livrar esse povo e levá-lo para uma terra que mana leite e mel. E no verso número 10, Deus diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Você é o homem. Mas quando Deus diz isso, Moisés não diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Moisés não diz: eu estou pronto. Moisés não diz: há 40 anos eu aguardava isso. Moisés não diz: eu estou apto. Agora é um Moisés diferente. É um Moisés que diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu não sou ninguém. Mas é muitas vezes assim que Deus age. É muitas vezes assim que Deus opera e levanta pessoas para fazerem a sua obra e serem colunas no seu reino. Pessoas que muitas vezes não se sentem nada, pessoas que se sentem inadequadas. Pessoas que muitas vezes têm certos traumas. É um Moisés rejeitado. É um Moisés escanteado. Mas a graça de Deus agiu assim na vida dele. Porque Deus é o Deus que escolhe, inclusive, rejeitados. Pela família, pela sociedade, pelo grupo de amigos, por compatriotas, por todos, mas não por Deus. E é isso que Deus faz na vida de Moisés. Deus o elege. Deus o chama. Deus o vocaciona. Um sujeito machucado. Um sujeito ferido, um sujeito complexado, e Deus o escolhe. Esse é o primeiro movimento da graça de Deus. Eu não sei se você tem traumas na sua vida. Normalmente muitos de nós temos. Eu não sei se você se acha muitas vezes inadequado para muitas coisas. Mas eu quero dizer que o Deus soberano de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, da igreja presbiteriana das graças, é o Deus que chama, que vocaciona, que capacita, que dá graça, inclusive a pessoas que se consideram um ninguém, um nada. 1 Coríntios 1 fala isso, verso 26 em diante. Irmãos, reparem na vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento,
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para envergonhar ou para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus gracioso. É um Deus que escolhe rejeitados. Se você continuar o texto, você percebe que há um outro movimento da graça de Deus no texto, que é Deus encorajando amedrontado. Deus encorajando um Moisés que não era mais aquele Moisés corajoso. Era um Moisés cheio de medos. Observe aí o texto, capítulo 3 de Êxodo. O texto nos mostra que Moisés, ele levanta objeções. E Moisés diz para o Senhor: quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Aqueles 40 anos, sob o peso da rejeição, não apenas geraram traumas em Moisés, mas criou temores na sua alma. Ele não era mais alguém que confrontava o erro. Ele não era mais alguém que tinha coragem para desafiar o opressor, como ele fez lá no Egito. Não. Ele é um pastor de ovelhas, um pacato pastor de ovelhas. Na verdade, as ovelhas eram as únicas que eram confrontadas por ele quando saíam da linha, quando saíam do roteiro. Moisés está com 80 anos, vive sob os favores do sogro. Como é que ele pode confrontar o homem mais poderoso da terra, Faraó? É um Moisés com medo, é um Moisés inadequado para a missão. E Deus começa a trabalhar no medo de Moisés, para sobrepujar aquele sentimento negativo que ele tinha. E Deus inicialmente faz duas promessas. No verso 11, Deus diz: eu serei contigo. No verso de número 12, Deus diz: depois de haverdes tirado o povo do Egito, vocês vão servir a Deus neste monte. Note que Deus traz a Moisés uma convicção. Deus não diz: se saíres do Egito, servireis a Deus nesse monte. Deus diz: depois de, e não se. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou contigo. Eu vou realizar o que eu me propus realizar. Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. E você vai ser o meu instrumento. Eu vou te usar. A graça de Deus agindo, irmãos, em meio aos nossos medos. O texto nos diz, versículo número 13, Moisés levanta uma segunda objeção, e ele diz: quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, e eles perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? É mais um Deus egípcio? Naquele panteão de idolatria do Egito? O que eu vou dizer? E o Senhor, no verso número 14, ele diz para Moisés: diga que eu sou o que sou. Diga que eu sou, me enviou a vós outros. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: Moisés, diga para eles que o Deus autoexistente, o Deus eterno, o grande eu sou, o Deus que não depende de ninguém, o Deus autossuficiente, absolutamente soberano, Yahvé, diga a eles que eu sou o único ser de todo o universo
com existência própria, infinito, diga que esse Deus enviou você. Diga que você representa esse Deus. Afirme isso para eles. Yahvé. Esse termo tão íntimo para o Senhor vivo no vocabulário hebreu. Deus estava dizendo, o Deus íntimo de Israel te manda, Moisés, como seu representante. Eu vou estar com você, Moisés. Os deuses do Egito não irão me deter, Moisés. Faraó não irá me deter, Moisés. O exército faraônico não irá me impedir, porque quem está te enviando é o Deus absolutamente poderoso. E Deus faz mais duas promessas para Moisés. Verso 18, Deus diz, os líderes dos israelitas vão ouvir a tua voz. Verso 20, o Senhor afirma, depois de Faraó ver os meus prodígios, ele vai deixar o povo ir. Irmãos queridos, Deus age apesar da gente. Graças a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus, ela ministra coragem aos atormentados pelo medo. Aqueles que vivenciaram fracassos anteriores. Aqueles que vivem amedrontados pela culpa. É um Deus que simplesmente chama pessoas para Ele. É um Deus que capacita vidas para fazerem a obra dEle do jeito dEle. Esse próprio Deus falando para Israel em Isaías capítulo 41, do verso 8 ao verso 10, em uma parte do texto ele diz, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Às vezes a gente vivencia medos na vida, não é, irmãos? Lá na comunidade que eu sirvo, a gente está vivenciando situações, por exemplo, tem um rapaz, pessoas que às vezes vivenciam medos. Às vezes de gente que tem medo de multidão, de ficar no meio de uma grande congregação. Às vezes tem gente que tem medo de morrer, né? Às vezes tem gente que tem medo de casar, medo de ter filho, ou medo de não ter filho, medo de ficar viúvo, medo de ficar solteiro, medo de morrer só, medo de perder o emprego, medo de não passar no vestibular, no Enem, medo de não conseguir emprego. Medos. E Deus, Ele diz para Moisés, e Ele diz para mim e para você, eu sou o Deus que cuida de você. Eu sou o Deus que te habilita. Eu sou o Deus que te envio para a minha obra e digo, eu vou bancar, eu vou te manter, eu vou te sustentar, eu vou te dar a graça necessária. Não deixe o medo lhe dominar. Deixe a graça de Deus lhe envolver e as promessas de Deus lhe conduzirem. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Mas há um terceiro e último movimento, irmãos, da graça de Deus na vida desse homem, que é um movimento de capacitação. É um Deus que capacita o incapaz. O indivíduo que se considera incapaz. Você chega no capítulo número 4, e Moisés levanta uma terceira objeção a Deus.
Moisés diz, depois de Deus ir agindo com graça e argumentando graciosamente para com Moisés, Moisés no capítulo 4, ele simplesmente inicia, o capítulo inicia Moisés dizendo, eles não crerão, eles não vão acudir à minha voz, porque eles vão dizer, o Senhor não te apareceu. Moisés está dizendo, eles não vão me respeitar. E Deus concede a ele 3 sinais, de que ele era o escolhido, de que Deus o estava encorajando, e que Deus o estava o capacitando. Primeiro sinal, versos 2 e 3, Moisés tem um bordão, ele usava para cuidar das ovelhas, e Deus faz algo com aquele bordão. Ele transforma o bordão em serpente. O que é que você tem na mão? Moisés diz, eu tenho um bordão. E Deus diz, lança-o na terra. Quando ele lança, o bordão se torna em serpente. Depois Deus diz para ele, é o segundo sinal, estende a mão e pega a serpente pela cauda. Que coisa! Mas Moisés faz, e quando ele pega a serpente volta a ser bordão. Terceiro sinal, verso 9, Deus diz, as águas do rio vão se tornar sangue sobre a terra. O que Deus está falando com Moisés? Ele está dizendo o seguinte, Moisés, você vai ter todo o poder que você precisa. Moisés, se eu posso fazer isso com a vara e com a serpente, acredite, eu posso usar você. Eu posso habilitar você. Moisés, que tinha toda uma honra no Egito, ele tem agora apenas uma vara. E Deus disse, eu vou usar você através dessa vara. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente é autossuficiente, a gente tem a tendência de acreditar que nós fazemos porque nós somos bons. Mas às vezes Deus, na sua soberania e na sua graça, Ele mostra que a gente não é autossuficiente coisa nenhuma. E aí Deus pega o pouco que nós temos e diz para a gente, coloca nas minhas mãos, que eu vou usar o pouco que você tem para fazer grandes coisas. A gente vê a história de homens de Deus, homens simples, homens frágeis, homens pecadores, como nós, mas que um dia disseram, Senhor me usa. Como o grande evangelista Moody, certa feita, algumas pessoas estavam conversando e dizendo, o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entrega totalmente a Ele. E diz a história que Moody falou, pelo Espírito de Deus, eu serei esse homem. Um homem simples, um homem com fragilidades, como qualquer ser humano. E se você vê a história de D.L. Moody, você vai observar como Deus o usou, porque ele simplesmente se colocou nas mãos do Senhor. Se você nota o texto, Moisés ele continua dando as suas objeções. No verso 10 ele diz, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Capítulo 4, versículo de número 10. Parece que Moisés tinha esquecido a sua capacidade de falar. Porque em Atos capítulo 7, versículo 22, diz que ele era poderoso em palavras e em obras. Era um homem eloquente, mas parece que os 40 anos no deserto, conversando muito com ovelhas, não aperfeiçoou a oratória de Moisés, mas a atrofiou. Deus, graciosamente, responde a Moisés, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego, não sou eu, Senhor. Vai agora, eu serei com a tua boca. E Deus age na vida de Moisés dizendo, eu serei com os teus lábios, eu estarei na sua língua, eu darei a você as palavras necessárias. E aí Moisés diz, não, Senhor, não.
e Deus diz: você tem um irmão, o seu irmão Arão, ele fala fluentemente, verso 14, ele sai ao teu encontro, tu vais lhe falar e vai pôr na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo para Moisés que vai capacitá-lo. É assim que Deus age, irmãos. Ninguém é apto por si só para fazer a obra de Deus. Para nós realizarmos o plano de Deus, para nós liderarmos o povo de Deus, para nós servirmos ao reino de Deus, nós precisamos plenamente, totalmente, absolutamente da graça de Deus. Quando a gente caminha e lê o restante da história de Moisés, e eu queria caminhar para o final, a gente percebe textos marcantes sobre Moisés. Exemplo, capítulo 33 de Êxodo, nos diz o texto, no verso de número 11, que Moisés falava com o Senhor, ou que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Ou seja, Moisés era um homem que tinha relação com Deus. Porque é essa relação com Deus que nos leva à piedade. A gente não tem força nenhuma em nós para gerar piedade. A gente precisa estar ligado à fonte, ao Deus eterno para ter piedade. E Moisés era um homem que tinha piedade, porque ele tinha uma relação íntima com Deus. Era um homem que tinha comunhão com Deus. Era um homem que vivia na tenda da congregação, buscando a face do Senhor, orando ao Senhor, falando com Ele. Era um homem que alimentava a sua espiritualidade. No capítulo 12 de Números, verso 3, diz o texto que Moisés não apenas tinha essa relação íntima com Deus, mas diz o texto que Moisés era manso. Era o homem mais manso da terra. Como é que um guerreiro é manso? Como é que o líder de um povo, quem sabe 2 milhões, era manso? Porque mansidão não era covardia, não era omissão, não era passividade. Mansidão é poder sob controle. Mansidão é abrir mão dos seus direitos em favor do outro. Moisés foi um homem assim. Um homem que chegava ao ponto de quando Deus disse: eu vou destruir esse povo, Moisés ora e pede: Senhor, perdoa esse povo, ou então risca-me do livro que escreveste. Moisés vive a sua terceira fase, os seus últimos 40 anos, uma relação de intimidade com Deus, e uma relação de amor com o povo de Deus. Uma relação de serviço para com o povo de Deus. Porque o líder tem que ser alguém que serve, o líder tem que ser alguém que se sacrifica, o líder tem que ser alguém que doa, o líder tem que ser alguém que tem autoridade traduzida no serviço. Mas para que ele tenha isso, ele precisa ter uma vida profunda com Deus, e Moisés tinha isso. Era um homem cheio de atributos: autoridade, perseverança, resiliência, capacidade de resistir às dificuldades. Um homem que tinha uma capacidade de aglutinação, um líder. Mas antes de tudo isso, era um homem alvo da graça, do favor, da misericórdia, da bondade, da restauração de Deus. Alguém já disse que um pássaro com asa quebrada nunca mais voará tão alto. Talvez para pássaro isso seja uma realidade. A ideia desse pensamento é: se você falhou, jamais você vai conseguir as alturas que alcançou anteriormente. Mas quando a gente pega esse ditado à luz das Escrituras, ele não resiste. Porque Deus, Ele usa gente muitas vezes quebrada.
Gente que um dia esteve morto nos seus delitos e pecados. Gente que um dia foi filho da ira. Gente que um dia foi inimigo de Deus. Gente que um dia foi escravo do mundo, da carne e do diabo. Gente como nós. Gente como a gente. E Deus simplesmente pela sua graça restaura essas pessoas e as faz servir como Deus quer que elas sirvam. Pense em alguns personagens. Abraão um dia foi um idólatra. Abraão era aquele cara que mentia para salvar a própria pele e expondo a esposa dele, dizendo que era irmã. Expondo a mulher a ter, quem sabe, a possibilidade de relações sexuais com outro homem. Mas a graça transformou Abraão no grande pai da fé. Jacó era um trapaceiro. Roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, enganou seu pai, fugiu. Mas a graça o transformou, inclusive no nome, e ele se tornou Israel, o lutador com Deus, o príncipe de Deus, aquele que luta com o Senhor. Raabe frequentava as zonas de meretrício de Jericó, mas a graça de Deus a colocou na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, a incluiu na linhagem de Cristo. A graça faz isso. Ela transforma as pessoas. Ela habilita as pessoas. Talvez a gente olhe a história da graça de Deus capacitando homens para fazerem grandes feitos pelo poder de Deus. E talvez a gente viva aquela realidade que um pregador escocês chamado George MacDonald estava conversando com seu filho sobre as glórias do futuro. E aquele garoto interrompeu o pai e disse: pai, isso parece bom demais para ser verdade, papai. E George riu para o filho enquanto respondia: não, meu garoto. É tão bom, que tem de ser verdade. À medida que aceitamos a graça de Deus na nossa vida, percebemos que ela é de fato maravilhosa. Ela é tão boa, que tem de ser verdade. E é verdade. Coloque-se nas mãos do Senhor como crente, coloque-se nas mãos do Senhor como líder cristão e permita que a graça de Deus continue o moldando para que você seja aquilo para o qual Deus o destinou a ser. Feche seus olhos em nome do Senhor, em nome de Jesus.